Não se Não, atreva. aqui é um programa de série A, né? É um programa... Odiava. Não é um programa de entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. E está começando um episódio especial, porque hoje, em clima de festa, é aniversário dele. Ele não vai falar de aniversário de ninguém que nasceu nesse dia. É o aniversário do colega Ivo! Aê! Feliz aniversário para você! Obrigado! Muito bem, a gente gravando nessa data especial aqui no 17 de setembro de 2022. Vai falar a idade pra gente ou vai fazer mistério? 57 aninhos, assim. Cheio de gás. Pois é, né? Problema são os quilômetros rodados, não é a data de fabricação, né? É verdade. O problema é o chão batido que o cara pega. Esse aí já dirigiu, já fez rally. E aqui junto com a gente, porque hoje, mais uma vez, quando a gente quer fazer uma pauta especial, olha, isso é basicamente um presente de aniversário pro colega Ivo, porque nada mais, nada menos, ontem, dia 16 de setembro, é aniversário de Lupicínio Rodrigues, que eu acho que, me parece, que é o compositor preferido do colega Ivo. Então, como é uma data especial, a gente tem um tema especial. E quando a gente tem tema, né, e se prepara para falar aqui, como a gente não se prepara muito, a gente pede ajuda para os universitários e a gente chama um professor. A gente chama um especialista, né? Quem que a gente chama? O nosso colega Juliano. Juliano, boa noite, Juliano. Opa, boa noite. Obrigado aí pelas palavras. Parabéns ao Ivo. Sempre muito bom estar aqui e falando de assuntos que a gente gosta. Ótimo, isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar de Lupicínio Rodrigues, né? E eu quero começar perguntando uma coisa, colega Ivo. Oi. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Pá! Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer? Deus livre, isso aí, quem não viveu uma coisa dessas, né? Eu ia começar com outra coisa, eu já tinha outro negócio na cabeça e eu ia largar, mas aí tu já largou a bomba. Então já vamos para a primeira história que a gente vai contar disso aí, né? Desse assunto aí. Eu já conhecia Lupicínio Rodrigues, já tinha escutado falar, sabia que era um grande compositor, conhecia algumas musiquinhas do Lupicínio, como Felicidade, né? Quem é que não conhece? Caetano Veloso gravou, um monte de gente gravou, todo mundo conhece, né? Uma música querida do Lupicínio Rodrigues, Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora. A única música que chama Felicidade e a gente pensa que não vai ser triste, mas também é triste. Não é. Ela porque é fala de saudade e a felicidade foi-se embora. Ele está falando sobre pensamento, sobre estar em outro lugar, num lugar agradável e tudo mais. E tem uns versos que o pessoal não canta, né? Tem uns versos que ficaram meio que esquecidos. É só algumas... Nas gravações todas que fizeram da música, tem uns versos que não entraram. E aí depois tem uns cantores antigos aí que sabem esses versos e aí fala sobre... Eu tinha um cavalo de corrida, que o meu cavalo é igual o cavalo que o Chico tem, e ele, quando ele botava ele para correr, ele corre mais do que o trem. É uma musiquinha não urbana do Lupicínio Rodrigues, porque o Lupicínio Rodrigues era um cara urbano, né? Muito urbano, e ele tem algumas músicas que são mais, pouquíssimas, né? Mas que falam um pouco da cultura gaúcha aí. Mas que eu ia fazer falar o seguinte, eu conhecia o Lupicínio Rodrigues, sabia que ele tinha algumas músicas, mas não conhecia a fundo. E aí eu estava apaixonado lá por uma menina, bem apaixonado, a gente engatou um início de namoro, o namorinho estava querendo ir, e aí parou, desengatou o namoro. E aquilo foi um problema, foi um ano, aquela coisa, continuei amigo da guria, mas aí saía faísca naquela coisa. Depois de um ano, mais ou menos, ela veio, me chamou, porque a gente continuava sendo amigo, para conversar. Disse, vem cá, a gente é amigo, mas sai essas faíscas, tem essa coisa mal resolvida e tudo mais.
Vamos conversar. Passamos uma madrugada inteira conversando, botando os pingos nos i e tudo mais. Aí ela disse, não, seguinte, ó, tô gostando de um cara e vou Não, namorar com ela. peraí que eu já sei o que ela vai falar. Ela chegou pra você e falou assim: se acaso você chegasse no... Quase isso. Aí ela me disse que ia namorar um cara lá, velho. E eu saí daquela conversa, tá? Fui para casa, dormi, puto, aliviado por ter botado as coisas em dias com a minha amiga, né? Mas com uma dor de cotovelo do cacete. Aí eu fui trabalhar e aí eu comecei a cantar Nervos de Aço. Essa aí que tu. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucuras por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Cara, e ali eu fui 2 semanas. Juliano, tu não vai acreditar nisso. 2 semanas cantando Nervos de Aço. Mas não era 2 semanas cantando Nervos de Aço. Era 2 semanas só cantando Nervos de Aço. Só o que saía da minha boca era Só Nervos de Aço do chorando Nervos Lupicínio. de Aço. E ela acabava e começava, ela acabava e começava. Aí, claro que as pessoas não me aguentavam. Meus colegas de trabalho, eu trabalhava no banco, e aí eu sentava numa mesa, tinha uma mesa redonda, grande, assim, que sentavam mais 3 pessoas comigo. Nós éramos 4 naquela mesa. Os caras não me aguentavam, né? Os caras não me aguentavam e diziam assim, Cala a boca, chega, não dá. e eu tá. Aí eu ficava em silêncio. Eu ficava em silêncio, mas a música rodando na minha mente. Rodando na minha mente. Aí chegava um lá e me fazia uma pergunta de trabalho, assim. Ah, tu tem o cadastro do Juliano Vieira aí contigo? Daí eu, ao invés de responder pro cara a pergunta que o cara me fez, eu soltava o pedaço da música que estava na minha cabeça. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. E os caras entrando em desespero, meus colegas. Eu não falei com ninguém por 2 semanas. Ou era um silêncio externo para os outros, né? Porque na minha cabeça não parava de tocar Nervos de Aço, ou quando eu abria a boca para falar o que quer que fosse, saía um pedaço da música assim, né? Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. E aquilo foi 2 semanas, cara. Eu tive que tomar um porre. Eu tive que tomar um porre homérico para deletar, para desabilitar o programa, entendeu? Para arquivar. Que loucura! Mas dali, eu disse, bom, eu não posso cantar uma música só do Lupicínio o tempo inteiro. E aí eu comecei a descobrir... Vamos ver se tem outras músicas para cantar pro pessoal do banco aqui. Exatamente. Aí eu comecei a ir atrás de outras músicas do Lupicínio Rodrigues, e aí eu criei um repertório enorme de Lupicínio na minha mente, né? Até hoje tem várias que eu me lembro. Quando tu me pediu a lista ali, Mas espera aí, colega Ivo, eu gostei tanto que você contou essa história, que você estava bebendo e chorando na mesa do bar, mas deixa eu passar a vez aqui para o nosso convidado. Isso aí, tu para porque tu tá assim, ó, tu tá demais hoje. E o seguinte, porque essa era minhas cartas na manga, essas duas, então tu já queimou elas, então deixa o Juliano falar, porque depois eu tenho uma outra história sobre essa aí que tu falou também. Não lhe deixo falar, calma. Juliano, vamos lá. A gente vai ter que voltar aqui na história do Lupicínio Rodrigues, mas ele não gosta, ele fala que os alunos dele cortem esse começo aí de babadinho, onde nasceu, onde não sei o quê. A pergunta para ti, Juliano, que é o especialista aqui. Conta para nós, qual que é a relação, como está Lupicínio Rodrigues para o samba-canção no cancioneiro popular brasileiro, por favor? Bom, depois dessas intervenções de vocês, eu quero começar dizendo que agora vocês vão ouvir aquilo que merecem. O primeiro verso de Judiaria, né? Uma música que hoje não tocaria, né? Seria cancelada, né? Tem uma agressão na música, né? Ele diz que ameaça, né, a bater na sua companheira. Sobre a tua pergunta, eu penso que o Lupicínio
ele é um compositor diferente da nossa música. Claro, cada um de nós tem a sua individualidade, e na arte também, cada um vai ter a sua individualidade. Mas se a gente pegar, né, outros grandes compositores, que o Lupicínio vai estar na linha, né, a gente pegar Chico Buarque, Caetano Veloso, Belchior, Milton Nascimento, Tom Jobim, eles são compositores que a gente vai enxergar na sua obra multifacetada, né, muitos temas. O Lupe a gente não vai encontrar muitos temas na obra dele. O Lupe optou por fazer as músicas de dor de cotovelo, que é uma expressão própria do Lupicínio, né? A palavra dor de cotovelo, o termo dor de cotovelo é uma prática daquelas pessoas que colocam o cotovelo na mesa do bar e ficam ali reclamando, né, da vida, e aí, por estar muito tempo com o cotovelo em cima da mesa do bar, se tornou uma expressão dor de cotovelo. Embora ele tenha a boemia, como tem o Noel, como tem o Cartola, como tem outros compositores da música brasileira, ele vai ter a característica de ser compositor, né, basicamente desse tema da dor de cotovelo, né? E o que a gente pode pensar por dois viés. O primeiro, que poderíamos pensar que, por ser um tema só, seria limitado, né? Mas ele faz isso tão bem feito, de uma maneira de canções que vão abordar a dor de cotovelo de forma diferente, que não nos resta dizer que ele é um dos mais criativos compositores da nossa canção, né? Ele vai unir muito a ideia do samba no seu começo, né? Que aí vai ter o Se Acaso Você Chegasse, que é o primeiro sucesso dele lá nos anos 30, e que também vai consagrar a Elza Soares em 1960, é o primeiro sucesso da Elza Soares, em 1960, e depois ele vai optar, e a gente, claro que não tem como saber se foi uma escolha própria, né, de explorar essas canções de dor de cotovelo, como todas essas que citaram, né, O Nervo de Aço, que é esse clássico maravilhoso. Eu colocaria, junto com Nervos de Aço, eu colocaria Pobres Moços, eu coloco Loucura, que é uma bela música, e Nunca, que eu acho a mais bonita de todas, que ele vai falando, né, que não vai fazer as pazes na situação. Então, ele é um compositor importante por ser diferente, né? Quando a gente vai procurar a bossa nova, a gente procura o João Gilberto. Quando a gente vai procurar a Jovem Guarda, a gente vai ouvir o Roberto Carlos. E quando se fala de samba, canção e dor de cotovelo, ele é referência. Então, é um grande mérito do compositor se tornar referência de alguma coisa por ser muito bem feito, né? Então, o Lupicínio tem essa característica na nossa música que vai fazendo com que ele se torne, né, um dos grandes letristas da nossa canção. Muito bem. E tu citou Se Acaso Você Chegasse, ela foi primeiro gravada pelo Ciro Monteiro, Nos anos 30. mas você falou uma verdade que também, para mim, a melhor interpretação dessa música é na voz da Elza Soares, e eu acho que existem duas músicas que a Elza Soares canta magistralmente e que quase viraram dela, que é essa, Se Acaso Você Chegasse, e Espumas ao Vento. Com certeza. São as duas que, para mim, na voz dela, são únicas, são ao concurso. Mas Se Acaso Você Chegasse, né? Essa música, eu falei uma vez pro colega Ivo, e ele falou. Conta para nós a história dessa música, colega Ivo. Vamos ver se segue igual. Sobre que se trata Se Acaso Você Chegasse? A música conta a história do cara que está se relacionando com uma mulher, com a ex-companheira de um amigo dele, né? O talarico, né? O famoso fura-olho. Qual que é a expressão aí no Rio Grande do Sul? Não, mas é que no Se Acaso Você Chegasse, não fica claro, na realidade, ele não foi lá e tirou a mulher do cara, ele pegou a mulher depois que a mulher já tinha deixado o cara, né? Porque ele diz isso, né? Tá dando Será bobeira? que teria coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Tá? Tava aí, certo, né? Então, a nossa Que amizade... não vai dizer que não fica uma mágoa, né? Pode ficar uma mágoa na amizade. Né? O Cartola tem uma história lá de uma... Ele era gurizão lá e tinha um cara lá no morro, que era o Bambambam do morro lá, e o cara tinha um revólver. E aí o Cartola foi lá e pediu pro cara o revólver emprestado. Ele disse, não, porque tô saindo com uma dona aí, o cara é muito ciumento. Na realidade,
Ele estava saindo com a mulher do cara esse, né? Ele pediu o revólver do cara para garantir que o cara não fosse atirar nele. Você me deu um Não tiro. fosse dar um tiro nele, ele se empregava, só me empresta a arma aqui. Aí sabia que o cara não ia atirar nele. Tu vê a exceção aí, né, Juliano? Não, mas A calma, felicidade. eu Não, falei peraí, é antes que que o Juliano. você entre no novo Tá. tópico, só dessa Não, eu só ia música. fazer o Eu gancho falei no pra ele Juliano, que uma o vez. Juliano falou que as músicas do Lupicínio todas têm a mesma temática, né? A felicidade é uma que sai da curva, né? Porque a felicidade, ele não está falando sobre uma relação amorosa. Ele não fala em nenhum momento sobre a relação amorosa. Ele fala sobre uma coisa telúrica, né? Nostalgia. Sobre um lugar, sobre o pensamento, sobre a gente poder... ele faz uma comparação entre a cidade e o interior. Embora ele fosse um cara sempre urbano, né? É um cara que nunca saiu de Porto Alegre. Ele se ausentou, saiu assim para viajar, mas ele não saiu para morar. O tempo que ele passou mais tempo fora de Porto Alegre foi umas férias que ele passou quase um mês no Rio de Janeiro. Mas as viagens dele eram curtas. As viagens dele não eram muito longas, não. Então, ele não é um cara assim, eu vou morar, vou para outro lugar, vou... Não, ele sempre em Porto Alegre. Porto Alegre, ele nasce numa região que fica próximo da região central de Porto Alegre, que depois foi, nos anos 70, foi a maior parte ali da onde o Lupicínio nasceu e viveu, que era a Ilhota, foi toda desalojada e as pessoas foram mandadas para um bairro muito distante, a Restinga, né? Então, mas ele morava próximo do centro, ele trabalhou na URGS, né? Ele trabalhou na faculdade ali de Direito, que fica ali do lado, colado ao centro de Porto Alegre. Então, ele é um cara muito urbano. E aí ele faz uma música com uma temática rural e com um saudosismo dessa vida rural, que é a felicidade. E é uma música, uma das primeiras, né, Juliana? Ela foi gravada lá com trio, não me lembro como é que é o nome do trio, que tem um andamento meio rapidinho, meio batidinho, assim, bem diferente do que a gravação do Caetano Veloso. Mas só para fazer esse gancho. Mas já correndo da história, tá fugindo. Já lembrou, né? Eu falei pra ele uma vez, na verdade, não era o Lupicínio cantando essa música pra alguém. Alguém tirou a mulher do Lupicínio e ele cantou essa história. E ele, porque é o Lupicínio que tirou a mulher do cara. Eu vou dar play aqui, ó. Machete, dá play aí, ó. Vocês vão escutar de Lupicínio Rodrigues contando a versão dessa história. Essa música, na verdade, ela tem duas ou várias histórias, né? Primeira é a história de que o pai veio para o Rio, e isso lá pelos anos 40. Quando chegou em Porto Alegre, chegando lá ele encontrou a namorada com um outro sujeito. Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, tchau, tchau, de noite, assim nós vamos vivendo de amor. Assim nós vamos vivendo de amor. Não vamos estragar aqui a nossa amizade. Pô, tu foi viajar, tu foi das tuas bandas, tu foi ciscar em outro terreiro e tava aqui dando bobeira. Tá bem. Né? Ela já tinha te largado. E é isso que ele Pode fala. ser, pode ser. Pode ser. Ele tem. Ele é fã, viu? Tá vendo? Ela disse-me assim, né? Ele gosta muito. Ele tem Ela Disse-me Assim também. Ele tem homenagem. No Vingança ele mesmo fala isso, cara. Quando ele diz, ó, a pista que é uma história de uma mulher que fez isso com ele, tá na Vingança, porque ele mesmo diz, ó, me fazer passar esta vergonha com um companheiro. E a vergonha, a herança maior que o meu pai me deixou. Aí, ó, tem que ligar as músicas do cara, velho. Tá bem, pode ser. Mas ele tem, né? Ela Disse-me Assim, ele tem homenagem em que ele aparece como sendo o outro, né? Ele sendo o amante, e não só o cara que é traído, né? Também, senão vai dizer assim, pô, o Lupicínio é o cara que só foi traído na vida, né? Talvez não.
Esses moços, por exemplo, rendeu uma inimizade eterna para ele com uma mulher que ele trabalhava, ele tinha um colega que era um jovem, mais jovem que ele um pouco, e o rapaz estava todo feliz que ia casar. Aí quando o rapaz disse, vou casar, aí ele pegou, acho que o cara até convidou ele para ser padrinho de casamento, se eu não me engano, mas o cara convidou ele para o casamento, vou casar. Aí ele escreveu esses moços. Cara, a mulher do cara, a noiva do cara, ficou putíssima da cara, né? Ficou magoada. Porque esses moços, ele disse, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. O cara que vai se casar, ele entrega essa música, que a mulher do cara nunca mais queria falar com ele, né? Ele continuou amigo do cara, né, por muito tempo, e a mulher do cara nunca aceitou isso aí, né? Ela sempre ficou chateada com essa música que ele fez às vésperas do casamento do amigo, dando um conselho pro jovem. Disse, pô, meu amigo, vai casar, vai entrar numa furada. Tem que cuidar bem quem convidar para ser padrinho, né? Tem Então, gente que não gosta de ser padrinho de casamento. Mas eu queria voltar no que a gente estava falando ali do Se Acaso Você Chegasse, né? Independente da história da música, ela tem uma questão importante da vida do Lupicínio, por isso que o Will falou, por ele morar numa espécie de colônia africana em Porto Alegre. O primeiro grande contato dele é com o samba, né? O Se Acaso Você Chegasse é um samba, de fato, não é uma melodia mais para trás, que a gente chama. E a gravação do Ciro Monteiro, que é a primeira, gera grandes discussões se seria um samba feito por um gaúcho. O Lupicínio teve que provar que a música era dele, né, para essa música ter esse balanço de um samba comum, né, de um samba carioca, digamos assim. E tem outra história curiosa. Então, quando a Elza Soares regrava o Se Acaso Você Chegasse, a Elza não conhecia o Lupicínio. E aí o Lupe vai num show da Elza, no Rio de Janeiro. A Elza está famosa e muito bonita, jovem, muito bonita. E, evidentemente, recebia bastante galanteios, né? E o Lupicínio chega com um buquê de flores para a Elza Soares e joga aquela velha frase, né? Trouxe rosas para uma rosa. Mas tem mulher que não gosta de flores. A Elza disse para ele, primeiro que eu não me chamo Rosa, e depois que eu não gosto de flores, então saia daqui com o seu buquê. E o Lupicínio diz assim, eu sei que você não se chama Rosa, você até canta uma música minha. E ela, mas quem é você? E ele, eu sou o Lupicínio Rodrigues. E depois eles se tornaram amigos, né? E então, se acaso você chegasse, talvez não seja a melhor música do Lupicínio, mas é aquela canção que muda, né, de patamar. Igual Felicidade, que já é uma canção dos anos 30, e que traz o Lupicínio de volta para a cena quando o Caetano Veloso regrava em 73. Porque o Lupicínio, é importante deixar claro, ele faz sucesso nos anos 30, né, 40, um pouco dos 50, e com a chegada do João Gilberto, da Bossa Nova, depois da Tropicália e da Jovem Guarda, o Lupicínio vive os anos 60 bastante apagado. E ele vai ressurgir com a regravação da Felicidade pelo Caetano Veloso, que vem a Porto Alegre, né, no auge do afrontamento do Caetano às questões sociais. Ele se apresenta de batom, né, aqui em Porto Alegre, que gera alguma burburinho na plateia. Mas que baita macho! O Cílio vai ao show e ampara o Caetano, né? O Caetano, meio como, digamos assim, um agradecimento a esse amparo, ele regrava a Felicidade e coloca de novo o Lupicínio na rota do sucesso, ali no meio dos anos 70, né? O Lupicínio falece em 74, mas ele morre, né, estando novamente com uma canção no auge. Então são duas canções vitais na vida dele, né? Se Acaso Você Chegasse e A Felicidade. Muito bem. Vamos só fazer um pequeno recorte aqui que a gente meio que foi pulando. A gente está falando de Lupicínio Rodrigues, que nasceu 16 de setembro de 1914, não é? Foi um compositor e cantor
nascido aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com músicas que ficaram memoráveis nas vozes de Caetano Veloso, Jamelão. A gente poderia considerar talvez o Jamelão um dos grandes O maior intérpretes dele, o maior intérprete, talvez, o maior intérprete dele. dele, na voz da Adriane Calcanhoto, na voz do Ney Matogrosso, Gal Costa, Bethânia, Simone, vários e vários intérpretes Elis Regina, que... Fábio Júnior, né, Juliano? Fábio. Fábio Júnior. Fábio Júnior tem uma versão linda da canção A Volta, né? É uma versão muito... Paulinho da moços Viola, também. talvez Paulinho Nervos de Aço. A maioria das pessoas conhece através do Paulinho da Viola, né? Uhum. A interpretação mais famosa de Nervos de Aço é do Paulinho da Viola. A Elis Regina, nós botamos aí na playlist a Elis Regina cantando Cadeira Vazia. É um espetáculo. Agora que chegou a semana, vai chegar... Começou a Semana Farroupilha, viu, colega André? No dia 7 de setembro, ela começa... A Semana Farroupilha, ela dura 3, tá? Para quem não sabe, para quem não é iniciado nas artes gauchescas aí, Semana Farroupilha dura 3 semanas. Então, Mas começou atrasado esse ano, né? Por causa do luto com a rainha. Nesse momento aí da Semana Farroupilha, que o pessoal só fala em música gaúcha, o clássico da música gaúcha seria ouvir Elis Regina cantando Lupicínio Rodrigues, né? Cadeira Vazia é a maior expressão. Juliano, talvez, não sei se o Juliano... Calma. Vamos deixar para a maior composição dele mais para o final. Não. Estou falando de coisa séria. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ele veio falecer, né, com 59 anos de idade, em 27 de agosto de 1974. Já é interessante, né, a gente pensar numa época onde o mainstream era diferente, era muito o eixo Rio-São Paulo, né, que um compositor gaúcho se torna um expoente tão grande assim, em um estilo musical que, por muito tempo, né, claro, até vir a Dona Ira Barbosa, foi um lugar que ele era nichado no Rio de Janeiro, o samba, né? E a gente tem esse compositor no Rio Grande do Sul se destacando, né, a nível nacional. Então, compondo músicas que vão ser cantadas por cantores desse próprio mainstream. É interessante que, pelos anos 30, teve uma turnê de vários sambistas, né? Incluindo até o próprio Noel Rosa, que vem para o sul do Brasil, e aí acabam conhecendo o Lupicínio Rodrigues. Conhece esse capítulo aí, Juliano? Sim, está na biografia do Noel Rosa, maravilhosa biografia do Noel Rosa, né? Que hoje não está mais disponível devido a problemas aí de questões com a família do Noel, com as sobrinhas, né, do Noel. Mas o capítulo é o seguinte: Francisco Alves... Peraí, as sobrinhas do Noel, tu falou? O Noel tem uma sobrinha viva. E ele dá... Ela dá né? Sobrinha bisneta, não é? Porque é a filha das primas. É isso que tu quer dizer? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que tem uma coisa a ver. As primas, né? Sabe que as primas quer dizer... Não sei se no Brasil inteiro as primas são as primas. Conheço, não, mas é de sangue. Então ela é uma filha da prima. Olha, aprendemos uma forma nova de chamar uma pessoa de filha da puta. Muito bem. Segue, Juliano. Tá. Então fala aí dessa dessa sobrinha aí, Juliano. Mas não interessa essa sobrinha. A biografia do Noel Rosa, ele relata essa viagem ao Rio Grande do Sul, conhecendo o Lupicínio. Isso, na verdade, o contratado era o Francisco Alves, né? O grande Francisco Alves, cantor, e o Noel era um integrante da banda, né? Um violonista, a gente pode dizer assim, totalmente responsável, porque não cumpria horário nenhum, né? Só queria ficar na noite, chegava para o show atrasado. E num desses shows que fizeram em Porto Alegre, estava o Lupicínio Rodrigues na arquibancada, né? Prestigiando a apresentação do Francisco Alves. O Lupicínio não se apresentou para a dupla, né, Francisco Alves e Noel, mas acabou tendo uma coincidência, né? O Lupicínio vai para um bar depois e começa ali a tocar as suas músicas, e o Francisco Alves e o Noel vão para esse bar, né, para comemorar, enfim,
Beber uma notam, água. beber uma água, pingar, e notam ali o Lupicínio tocando. E o Noel, na hora, vira para o Francisco Alves e diz: Olha, as músicas daquele moreninho lá são muito boas. Nós vamos Tocando não, né, Juliano? Cantando. tocando. Eu falei tocando, desculpa. É porque é um detalhe que o Lupicínio Isso, só tocava caixinha de fósforo. Ele não isso, tocava nenhum instrumento. isso. E aí ele estava, então, cantando, né, com acompanhamento. E o Noel, na hora, né, os grandes reconhecem quem são grandes, né? O Noel, na hora, reconheceu que ali havia um compositor de talento que certamente o Brasil conheceria, e acertou. O Lupicínio veio a ser esse grande compositor, apesar, né, do Noel não ter visto isso, né? Quando o Lupicínio começa a despontar, o Noel já havia falecido. É nessa noite que o Francisco Alves escuta uma música do Lupicínio também e fala: Para, nunca mais toca essa música porque essa música agora é minha. Tu vai vender ela para mim e eu vou gravar essa música. A Conhece essa grande, história? a grande chance disso ter acontecido, porque o Francisco Alves entrava nas parcerias, né, entre aspas, comprando a música dos compositores. Não tenha dúvida que isso deve ter acontecido. Mas foi o que ajudou, porque daí o Lupicínio depois vai para o Rio de Janeiro, né? A convite dele, e grava faz o seu primeiro disco, né? E aí que o Lupicínio também começa a ficar tendo sucesso a nível nacional. Vê que loucura isso, né? Vê que loucura isso. Tem um compositor gigantesco, que é o Noel Rosa, que era um instrumentista, que era de uma família de músicos, né? Que dominava a música. Tem um cantor que é considerado um dos maiores cantores do Brasil, Francisco Alves, na época em que se valorizava, que é a época do rádio, depois a era do rádio, né? Dos anos 30 em diante, nós vamos ter a era do rádio, que se valorizava esse vozeirão dos caras, né? Não, os equipamentos sonoros não eram tão bons, né? Então o cara tinha que ter um vozeirão de natureza. E o Lupicínio Rodrigues não era, ele era um baita compositor, ele não era nem instrumentista, não sabia tocar nada, não conhecia a teoria musical, e por isso ele é considerado um gênio da música, porque ele não conhecia teoria musical, não conhecia nenhum instrumento, não lia música e fazia músicas com uma harmonia perfeita, né? Talento nato. Talento nato. E não era um grande cantor, né? Hoje, se a gente botar para escutar o Lupicínio Rodrigues, e depois de ter escutado o Jamelão, depois de ter escutado Elis Regina, e todo mundo cantando as músicas dele, e o Lupicínio tem uma voz doce, uma voz cândida, uma voz acanhada, assim. É gostoso de ouvir, porque eu acho que a voz do Lupicínio é uma voz acalentadora, vamos dizer assim. Mas, para os padrões da época, ele nunca foi considerado um cantor. Ele não era um cantor, né? Ele sempre foi reconhecido como compositor, né? Porque Eu quase ia dizer que a Adriana Calcanhoto ia discordar de você, mas depois você melhorou. Porque eu vou deixar linkado aqui nos comentários, tem um documentário bem legal que ele tá no YouTube, se chama Lupicínios e o Samba Canção. Ele é do Arte 1. E ela fala que, para ela, na opinião da Adriana Calcanhoto, que o melhor cantor para as músicas do Lupicínio é o próprio Lupicínio Rodrigues. Exato. Porque ele canta daquela forma simples, sem ser rebuscado, mas ele canta com a dor de que ele sabe que escreveu aquela história. Que ele viveu, provavelmente, a história também, né? Exatamente. É a voz do bar, da mesa do bar. Ele na mesa do bar. Ele não é a voz para espetáculo. Ele não é a voz para o show. Ele não é a voz, ele é a voz para a mesa do bar, aquela voz doidinha, sentida, né? Manso. Ele tem um jeito manso de falar. E tem uma das músicas que eu te coloquei aí que ele faz um comentário na música antes, né? Então ele tem aquela coisinha. Já o Jamelão, aquele espetáculo de voz, né, Juliano? É um espetáculo de voz o Jamelão, né? Com metais e tudo mais, bota aquela orquestra tocando no fundo, é uma outra roupagem para música, né? Fica bonito igual, fica lindo igual, né? Mas então, para os padrões daquela época, assim, o Lupicínio é um cara que não tinha uma voz assim né? Pro padrão, era uma voz mais cândida, vamos dizer assim.
E um gênio, né? Vamos combinar. Mas como todo gênio, né, Juliano, tem os defeitos. Ah, mas peraí, antes. Calma aí. Ô, Hum. Juliano, algo mais aí que tu quer adicionar da história do Não, Lupicínio? eu penso que já falamos bastante de situações. Eu queria colocar, ainda sobre o Lupicínio e a Adriana Calcanhoto, que foi citado, que a Adriana recuperou uma expressão muito importante, que é micróbio do samba, que é uma expressão que o Lupicínio criou para falar das suas relações antigas com os blocos, né, do antigo Carnaval de Porto Alegre, hoje quase falecido Carnaval de Porto Alegre, né, mas que o Lupicínio se criou nesse momento e ele se identificava como um micróbio do samba, tanto que ela tem um disco, né, citando essa expressão. Mas é isso. E, enfim, o que eu gostaria de falar ainda, né, eu acho que vocês vão tocar agora, que é essa relação do Lupicínio com o gaúcho. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar a verdade, vamos falar da música do Lupicínio Rodrigues que mais é cantada no Rio Grande do Sul. Amargo, né? Os almôndegas, como vocês falaram de resgates aí, nos anos 70, Juliano, os almôndegas, para quem não conhece os almôndegas, tem uma dupla que depois ficou conhecida nacionalmente, Cleiton e Cledir. O Cleiton e Cledir, eles fizeram parte de um grupo chamado Os Almôndegas. E os Almôndegas resgataram uma música do Lupicínio. Eu acho que o Paixão Cortes também, que é um tradicionalista gaúcho famoso, né? Regravou, que é o Amargo, né? Cevando o Amargo. Hã? Cevando o Amargo? Amigo, bolei a perna, puxe o banco e vá sentando, descanse a palha na orelha e o crioulo vá picando, enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar, um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa. Rosinha, né? Na música do Lupicínio, no original, é Rosinha. Rosinha, depois virou Chinoca. Depois os caras botaram Chinoca para fazer um negócio mais agauchado, né? Então. Olha, eu não sei o que no seu peito é ciúme, despeito, amizade, horror, mas eu tô falando daqui da música mais cantada nele, que é o hino do Grêmio. Não se faça de rogado. Caiu aqui. O terceiro hino que o Grêmio tem, né? Porque o Grêmio teve. Esse é o terceiro hino dele, mas é o hino que está até hoje. É o hino que foi feito, que eles tiveram um concurso, Quinquencenário, não é? 50 anos do Grêmio, e essa música foi escolhida para ser o hino daquele ano e ficou para sempre. É a música mais cantada do Lupicínio Rodrigues, que se canta quase de tanto em tanto, né? É o hino do Grêmio. Conta para nós a história, como é que surgiu essa canção aí, Juliano? O colega Ivo? Essa é uma canção que surge de uma greve, né? Acho que de uma greve de rodoviários em Porto Alegre. De bonde, desculpa. A greve da Carris, né? Isso. O Lupicínio também trabalhou na Carris, né? Isso é um dado interessante. E teve essa greve aí. E o Lupicínio faz os hinos que ficaram, para dizer, imortalizados, né? Imortal é um bom termo, né? O gremista gosta do termo imortal. E é o Até a Pé Nós Iremos, que referindo-se à paixão pelo clube. Isso é dois dados curiosos aí sobre esse hino do Grêmio. Primeiro, além dessa história, né, que vai pontuando o goleiro Lara, né, do hino, que se tornou também uma lenda, que a primeira que tu comentaste, que ela não foi criada para ser um hino, né, mas sobressaiu devido à sua qualidade. E tem na biografia do Lupicínio Rodrigues, feita por um gaúcho, né, o Marcelo Campos, um dado que eu passei a conhecer faz pouco tempo. O Lupicínio, devido ao tamanho sucesso, né, que se criou pelo hino do Grêmio, e por Lupicínio ter não, digamos assim, não ser odiado pela torcida do Inter, o Lupicínio presenteou o Inter com um hino que não foi aceito.
E ninguém... Olha só o desprezo. Por isso que eu digo, é ciúme, é despeito, amizade, horror. O Lupicínio Não, pera Rodrigues deu um hino pro Internacional e eles jogaram Aí, no lixo. aí o Lupicínio compôs o hino e ofereceu ao Inter, né? Uma situação de, olha, eu sou gremista, mas a gente não tem nenhum problema, né? Por isso, né? Por essa questão de ele ser maior ou dele não ter essa rivalidade com o Inter, né? Tanto que o hino do Grêmio é um hino de exaltação ao Grêmio, ele não faz nenhuma É menção. interessante que de todos os hinos de futebol, ele é um hino que ele faz. Ele tem essa estrofe que acaba sendo cortada do goleiro, mas ele, na Isso. verdade, é uma exaltação à torcida. Porque Também. como vocês estão falando, né? Nessa época ainda não existiu o Olímpico, se eu não estou errado. Em 1953 ainda não existiu o Olímpico. Não, o Olímpico é de 54. Exato, então eles iam jogar na Baixada. Isso. E teve essa greve. A torcida do Grêmio tinha uma faixa que ia em Uhum. todos os jogos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Essa faixa já existia. Então, essa frase, Já era. ela já era da torcida, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Aí o Lupicínio vai botar: até a pé nós iremos, para o que der e vier, com o Grêmio onde o Grêmio estiver, né? Mas, só para eu concluir ali sobre o hino referente ao Inter, o Inter agradeceu ao Lupicínio, né? Mas achou muito chato e seria motivo de zombação até hoje o hino do clube ter sido composto por um gremista, e aí o Nelson Silva é o autor do hino do Inter. Então, o Lupicínio tem essa característica. Quem é, né? o cara? Nelson Silva é o autor do hino. Ele é da onde? Ele é um gaúcho, Ah, bom. compositor também. O Grêmio é tão abençoado, né, que o principal compositor e músico da história do Rio Grande do Sul, o Lupicínio Rodrigues, né, fez o nosso hino. E feito por esse cara maravilhoso, divino, né, que além de tudo é o cara que compôs uma música chamada Vingança. Hás de rolar como as pedras que rolam na beira da estrada. 15 anos antes do Bob Dylan compor Like a Rolling Stone e 10 anos antes do surgimento da banda Rolling Stones. Portanto, o Lupicínio viu mais e adiante de que qualquer grupelho inglês ou americano. E fora que o nosso hino, né, foi feito por um gaúcho, não foi feito por um estrangeiro que nem outros hinos aí. E no nosso hino não tem a palavra vermelho, porque no nosso hino sim é que o céu está sempre azul. Mas isso da relação com o Grêmio, né? E também pelo Cevando Amargo, que o Ivo cantou, e por morar em Porto Alegre a vida toda, é que talvez faça com que o Lupicínio não tenha a rejeição que tem a Elis Regina. Então ele não tem a mesma rejeição, ou não tem a rejeição, né? O Lupicínio não tem rejeição que a Elis Regina tem, né? Que muitos gaúchos, por pura bobagem e falta de conhecimento, fala que a Elis Regina abandonou o Rio Grande do Sul, etc., e aquele monte de bobagem. Né? E o Lupicínio não tem isso, né? Por ter morado aqui em Porto Alegre, por ter essa relação com o Grêmio, por ter flertado em uma ou outra música com esse lado campeiro. Então ele é mais, talvez, dentro do próprio Rio Grande do Sul, ele talvez seja o artista mais expressivo, embora no Brasil inteiro, evidentemente, que a Elis Regina é mais considerada do que ele. Mas isso é um dado importante, né? Ele tem uma proximidade maior com símbolos gaúchos que a Elis nunca teve. Porque, como o colega falou, ele nunca... o filho dele falou que quando acabava o carnaval, ele arrumava a malinha dele, falava pra mulher: eu escrevi umas musiquinhas e eu vou sair por aí pra tocar. E disse que o pai dele sumia por 2 meses. E ele estava entre Rio, São Paulo, mas ele nunca estabeleceu residência, morada fixa nesses lugares. Ele sempre voltava para Porto Alegre. A casa dele era Porto Alegre. Ele nunca, né? O sucesso está no Rio. Eu vou no Rio. Eu vou morar no Rio agora. Ele fazia e voltava. E outra coisa que eu também ouvi, que
por ele ter começado isso de cantar nas boates da Cidade Baixa, aí no Porto Alegre, as músicas do Lupicínio, elas acabavam, e porque elas eram assim, tão, como o Juliano comentou, elas são tão da natureza humana, né? São tão universais, esse sofrimento, que o pessoal que chegava ali no porto, não é? Que desembarcava no porto, ia nas boates, escutava a música Lupicínio, voltava pro barco, seguia a viagem e os caras cantando, né? Que nem o colega Iva aí ficou 2 semanas cantando Nervos de Aço, o pessoal pegava a música e ia cantando. Então, ele já era, de certa forma, conhecido, os versos dele, entre Santos e Rio, por causa desse trabalho dele nas boates ali da Cidade Baixa, né? Então, isso também é uma outra coisa numa época onde não tinha esse, como eu falei, né? A gente não tinha o mainstream, né? O mainstream era Rio, São Paulo, mas ele não tinha internet, não tinha televisão, só tinha as rádios. O cara conseguir ter uma pulverização de uma forma tão orgânica, realmente mostra que ele tinha um talento, uma simplicidade e um talento único nas composições dele. Tem navio no porto, marinheiro em terra, meu amor vê se não erra, que é pra não se arrepender. Marinheiro vai e o soldado fica, eu só tô te dando a dica do que pode acontecer. Nunca se deve trocar um amor velho pelo novo, galinha que come ovo tá pedindo pra morrer. A mesma coisa acontece na vida de uma pessoa, quem troca de amor à toa tá pedindo pra sofrer, não é? Boa essa, hein? Muito Não é das mais boa. conhecidas. Não é das mais conhecidas. Tá, tem uma historinha para contar aí, já que o colega botou lá no começo, deu a deixa, que era uma das histórias que eu tinha reservado para o dia de hoje, do Lupicínio. Mais uma derrota? Não, eu me criei. É com a vingança, é com a vingança. É de vingança. Opa, pessoal aí. Música de Não. suspense, machete. Eu me criei ouvindo a minha mãe cantar uma música do Lupicínio. Só que a minha mãe é o seguinte, minha mãe era uma coisa peculiar assim, ó. A minha mãe só tinha uma melodia, tá? A minha mãe só conhecia uma melodia na vida. E eu acho que é uma melodia que foi criada por ela, tá? Não foi criada por nenhum compositor. Então ela pegava as letras das músicas e botava naquela melodia dela ali, né? E ela não cantava bem, coitadinha da minha mãe. Uma pessoa maravilhosa. E ela cantava só um pedaço da música. Ela não cantava a música inteira. Então eu me criei, assim, eu me lembro, ela costurando, eu brincando lá no chão, e a mãe... E o tempo inteiro, sabe? Fui crescendo e a mãe cantando. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou tua voz, não te deixou falar. E ela ficava por aí. E aí ela voltava pro começo e cantava só esse pedaço. Ela vivia cantando isso aí. Aí, depois daquela minha desilusão amorosa lá, que eu cantei Nervos de Aço por 2 semanas, eu fui começar a conhecer, entrar no universo do Lupicínio Rodrigues e conhecer as músicas cantando. E aí eu sempre estava com uma música do Lupicínio cantando. Um dia eu estou tomando banho e estou cantando Vingança do banho. E eu cantava a plenos pulmões naquela época lá. Acho que o prédio todo me escutava cantar, né? Mentira! E aí eu tô saindo do banho e a mãe, credo, guri, não canta uma coisa dessas? Que coisa horrível isso aí, da onde que tu tirou esta música? Que fala uma coisa tão ruim, até ruim um sentimento desse. Porque a música diz lá, né? Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança ao santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem nunca ter um cantinho para poder descansar. E a mãe... E aí eu fiquei pasmo, assim, né? Me caiu todos os muteados do bolso. Eu fiquei olhando para a mãe e comecei a rir. Eu disse, mas de onde que eu tirei essa música? Eu tirei essa música de ti. Tu cantar essa música desde que eu era criança, a minha infância inteira, te escutei cantando essa música. Ela, não, credo, nunca cantei isso aí. Mas é que ela cantava só aquela parte. Só o começo ela cantava. Talvez ela tenha esquecido. Contam as lendas, Juliano pode me corrigir se eu tiver errado, mas dizem que, eu acho que foi a Linda Batista ou a Isaura Batista, uma das duas Batistas lá,
gravou, se eu não me engano, em 1954, essa música e deu uma onda de suicídio no Brasil por causa dessa música, talvez associada a essa música. Também não sei se não tem a ver com o suicídio do Getúlio Vargas e tudo mais, de todo o movimento brasileiro. Mas eu ouvi essa fofoca aí de que essa música Vingança tenha gerado uma série de suicídios, porque a música ela é pesada, né? Ela é pesada. Muito bem, lembrando que estamos no Setembro Amarelo, né? É Mês de verdade. combate Não escutem Vingança, então, pessoal. ao suicídio. Se alguém não está muito bem, não escute Vingança, vai escutar as Muito outras obrigado aí por ter relembrado esse tópico, colega Ivo. Beleza. Juliano, Felicidade. Oi. Tá? Pessoal aí do felicidade, Setembro Amarelo. foi-se embora. Juliano, então é isso, pessoal. Espero que... Vamos lá que o colega Ivo ainda tem que guardar o fôlego dele para soprar as velhinhas aí. Como é que vocês fazem para resumir? É uma vela por década, mais ou menos? Ah, não, a gente já sabe. Ele já mentiu a idade dele. 157, né? Então tá. Eu tô indo Mandei para as lá, fotinhas. inclusive, pro churrasco. Já Saindo daqui, já tá pra lá. chegando. Mandei Isso. as fotinhas para vocês aí dos 57 anos do velho aí. Vocês viram as fotos aí. Ainda bem que isso é um podcast, é só áudio. Agora é o seguinte, pessoal. Não, acho que a gente tinha que uma data comemorativa especial, o aniversário do colega. Tá contente, colega Ivo? Tô Gostou? muito contente. Gostou Tô do contente. episódio? Gostei. Tá feliz? É um episódio até chorar, curto, não vai né, chorar. cara? Porque, não, Não te o cara pode emociona, hein? ficar falando muito sobre Lupicínio, mas a melhor coisa é ficar ouvindo as músicas do Lupicínio, né, cara? É parar e ouvir as músicas do Lupicínio, que é uma maravilha. Pois é, por isso que é o seguinte, ó. Eu gostei tanto que me contaram que foram procurar o podcast no Spotify e não encontraram. Onde é que a gente encontra a Hora do Saldanha, colega Ivo? No Red Circle, no Google Podcasts, em todos os tocadores de podcast, menos no Spotify. Por quê? Porque a gente sempre coloca as músicas aqui, os direito autoral ia nos dar uma banida, né? Então vocês estão curtindo aí esse episódio com todas as músicas aqui, sem censura nenhuma. E também vocês podem encontrar a gente no Twitter, no @ahoradosaldanha, ou mandar um e-mail pra gente pelo ahoradosaldanha@gmail.com. Juliano, muito obrigado por ter vindo, sempre agradecendo o nosso debate, nossa conversa aqui. Dá aí seu recado final e fala pra gente aí onde é que o pessoal pode lhe encontrar. Sim, muito obrigado, eu que agradeço, sempre a lembrança, sempre bom estar aqui, gosto bastante, me divirto bastante, aprendo também. Basta encontrar, né, no Mixcloud, lá a FM Cultura, e vai ter lá o programa, né, o Ponteio, que vai contar estas e outras curiosidades da música popular brasileira. Então, neste sábado agora, né, dia 17, a gente está falando sobre as bandas que um dia encerraram as suas atividades, né, aqui no Brasil. E no dia 24, no próximo sábado, já convido a ouvir, porque tem 80 anos o síndico Tim Maia. Muito bem. Ó! Então é isso aí, pessoal. Se vocês querem ouvir o Juliano falando sem a gente interromper ele para falar groselha, vocês podem ouvir ele toda noite, ao Não. vivo. Todo sábado. Todo sábado às 20 horas. Ah, não, calma. Todo sábado às 20 horas na rádio 107.7. Ponto 7, FM Cultura. Mas também vocês podem ouvir toda noite se vocês forem no aplicativo e aí vocês baixam lá e escutam toda noite, a noite inteira, quantas noites vocês quiserem. Muito bom. Tá pensando Como que... a Hora do Saldanha também, pode A escutar Hora do todo Saldanha dia. também. A gente, vou deixar linkado aqui, a gente falou sobre o aniversário de Noel Rosa, que é o mesmo dia de Gardel. Opa! Né? Nós já A gente fizemos falou- programa sobre isso. Fizemos ano passado, então vou deixar o Não. link, porque a gente falou de Noel Rosa. Falamos, né? É verdade, a gente fez um programa do Gardel e do Noel Rosa, isso aí. Isso aí. E o Juliano estava junto nesse, né? Não? Não, esse Não é com o tava? Pedro. É com o Pedro, tá certo. Pedrão. Cara, Mas, ó,
Não tem nem 10% do que vocês devem ouvir do Lupicínio Rodrigues nas listas que a gente vai botar aí, né, amigo? Mas se tu quiser botar uma lista, a gente faz agora. Ela disse-me assim, Nervos de Aço, Vingança, Volta, Loucura, Rosário de Esperança, Maria Rosa, Caixa de Ódios, Se Acaso Você Chegasse, Cadeira Vazia, que mais? Pá, agora faltou. Mas tem um Nunca. monte de música. Nunca. Judiaria. Judiaria. O Arnaldo Antunes gravou Judiaria, né? Muito, muito bem gravado. Muito bem gravado. O Fábio Júnior gravou Nunca. A Gal Costa gravou Nunca. Esses moços. A Bethânia gravou Loucura. Esses moços, quem é que gravou? Gilberto Gil. Gilberto Gil. O Paulinho da Viola gravou Se Acaso Você Chegasse. Caetano Veloso gravou Felicidade. A Elis Regina gravou Cadeira Vazia. O Jamelão gravou todas essas. Todas as acima. Todas. Ele tem um disco só de Lupicínio, né? É o maior intérprete do Lupicínio, é o Jamelão, né? Tem tudo isso aí. É isso aí, então, pessoal. Sigam vão lá no YouTube. Eu vou deixar um link aqui para um documentário bem legal contando a história. Ele faz uma relação com que... Olha, o cara chega e fala assim, ó, se não tivesse... Como ele é tão expoente no samba canção, e o samba canção foi um movimento tão interessante naquela época, que não são palavras minhas, hein? O cara falou que, olha, provavelmente a bossa nova não existiria se não houvesse o samba canção antes. Só que a bossa nova acaba que meio ofuscando o samba canção e intérpretes e compositores como o próprio Lupicínio Rodrigues. Tanto que no leito de morte dele, ele fica contente de saber que o Caetano regravou Felicidade. O filho dele fala para ele, pai, no hospital já, ele falou, pai, o Caetano regravou Felicidade e já está na música mais tocada no Brasil. E aí ele falou, tá vendo, filho? É isso aí. E é isso aí, a gente nunca vai esquecer dele. Essas músicas dele são eternas, enquanto a gente puder lembrar, cantar e sofrer por amor. Então é isso aí, pessoal. Isso aí que tá você, amiguinho, que é chegado no agro, que tá com dor de corno nesse momento, que tá indo pro bar tomar umas cachaça. Para de ouvir esse sertanojo aí irritante e vai ouvir Lupicínio, que tu vai ser muito mais feliz. Isso aí. Ai, ai. Então, pessoal... Sertanojo é tudo igual. O Lupicínio vai contar essa dor de corno que tu tá sentindo aí. Por que o Lupicínio? Não, calma aí. A gente falou que é dor de cotovelo. Dor de corno é outra coisa. Vamos separar as coisas aqui. Temos que ter compostura. Dor de cotovelo, não dor de corno. Falou então. Obrigado aí, galera. Cuidem-se, sigam a gente. Até semana que vem. Tchau, Juliano. Tchau, obrigado. Tchau, colega aí. Feliz aniversário.